Olá, terceiro ano! Como é que vocês estão? Hoje, nessa terça-feira, né? Uma terça-feira muito abençoada, graças a Deus, para mais uma aulinha de ciências, né? Quem lembra que foi que a gente falou na aula passada dessa unidade? Nós falamos sobre o nosso solo, as riquezas que o nosso solo traz, né? Pode produzir para nós, não é isso? Bom, então, só relembrando um pouquinho tudo aquilo que a gente viu, nós vimos sobre o que nós podemos retirar do nosso solo. Nós podemos retirar a nossa casa, que pode ser feito do solo, né? Nós podemos fazer a alvenaria, que é feita tirado do solo, né? Então, o barro, né? E assim são muitas coisas que nós podemos utilizar o nosso solo. Nosso solo também, né, é utilizado para quê? Para o plantio, para a produção de alimentos. O nosso alimento é produzido do solo. Mas para isso é preciso o quê? Que a gente cuide desse solo, não é isso? Que a gente não polua, que a gente possa adubar, tratar esse solo para poder a gente produzir o nosso alimento e ter um alimento de boa qualidade, um alimento muito nutritivo, não é isso? Bom, então agora acompanhe a correção com muita atenção, certo? Terceiro ano. Bom, então vamos lá, acompanhando a nossa correção com muita atenção. E eu quero a participação de vocês, tá certo? Bom, terceiro ano, então vamos começar a nossa correção, que na última aula nós falamos sobre atitudes que prejudicam o solo, não é isso? Bom, ficou essa pequena atividade para a gente conferir. Então, vamos começar aqui a nossa correção, tá bom? Então, na primeira, diz o seguinte: imagine que você fez bilhetes com o intuito de se lembrar de cada etapa do preparo da terra para plantar feijão. Mas veio um vento e misturou tudo. Tenha paciência e coloque as etapas em ordens. Bom, então aqui para a gente ordenar, botar qual é a primeira etapa. Então, como vocês podem acompanhar, a primeira é fazer a aração para afofar a terra. 2. Nutrir o solo com adubo para receber a semente. 3. Colocar as sementes no solo. E 4. Irrigar o plantio, não é isso? Bom, então vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: ligue as imagens a seguir as legendas que descrevem o que elas representam, tá? Então, aí nós temos 3 imagens com 3 legendas. As imagens não estão representadas na mesma proporção. Bom, ok. Então, vocês estão observando aqui, liga, né? Então, o primeiro desenho, que tem aí um urubu, nós vamos ligar para o solo pode ser contaminado se for usado como lixão, né? Jogar lixo contamina o nosso solo, né? Bom, a segunda imagem, que tem alguns carros, luzes, tem aí. A impermeabilização pode agravar enchentes, né? Observe aí que as ruas estão cheias de água. Por quê? Porque o solo se tornou impermeável por causa do calçamento, né? Do asfalto. Então, quando chove, não tem para onde a água escorrer, penetrar no solo. Acaba causando o alagamento. Aí, nós temos a última imagem, que diz o seguinte, né? Nós estamos vendo aí como se fosse uma fumaça. Então, a prática de queimadas deixa o solo empobrecido, não é isso? Bom, então, vamos continuar a nossa correção na página 48. Então, vamos virar lá para a página 48, né? Então, aí nós temos o seguinte: a terceira, escreva, né, as letras somente nas alternativas que completam de forma correta cada uma das frases. Então, letra A, o solo arenoso, e letra B, o solo argiloso. Então, aí no primeiro, né? No primeiro nós temos assim, primeiro quadrinho: tem textura fina e é bastante permeável à água. Algum desses dois corresponde a isso? Não, né? Quando a areia é fina, a água não penetra facilmente não, né?
Segundo quadrinho, tem textura grossa e é pouco permeável à água. É o contrário, quando a areia é grossa, a água entra rapidamente. Bem, tem textura fina e é pouco permeável à água. Sim, agora sim. Isso corresponde à letra B, que é o solo argiloso. E o último quadrinho, tem textura grossa e é bastante permeável à água. Então, é o quê? Letra A, o solo arenoso, tá certo? Letra A. Quarta questão. Na quarta questão, ele pede para que vocês, coloquem verdadeiro ou falso e quando for falso, corrigir, botar na forma correta, tá? Então, aqui, o primeiro quadrinho. O solo contém apenas materiais orgânicos? Não, falso. O solo tem de tudo, né? Não tem só material orgânico, não. Certo? Então, como é que fica a frase correta? O solo contém materiais orgânicos e inorgânicos. Então, nós vamos acrescentar inorgânicos. Segundo quadrinho. Os materiais orgânicos do solo são pequenos pedaços de rocha? Falso, gente. Tá na cara que é o quê? Falso. Então, fica como? A forma correta? Os materiais orgânicos do solo são restos de plantas e animais mortos. Ok? Certo? Bom, terceiro quadrinho. Os materiais inorgânicos do solo são originados de seres vivos? Falso, né? Que não é só de seres vivos. Bom, então fica como? A forma correta? Os materiais orgânicos do solo são pequenos pedaços de rochas. Quarto quadrinho. Entre os grãos do solo não há espaços? Bom, aqui tá na cara que tá errado, né? Então, a letra F, falso. Entre os grãos de solo existem espaços por onde penetram água e ar, ok? O quinto quadrinho. Muitos materiais extraídos do solo são utilizados na construção de moradias? Sim, verdadeiro. Então, aquele que está verdadeiro não precisa consertar, né? Já está correto, certo? Bom, então vamos revisar o que foi que nós estudamos nesse capítulo, nessa unidade. Então, vamos rever, certo? Então, acompanhe aqui na página 49. Então, tem assim. O que estudamos? Bom, fazendo a revisão. Muitos seres vivos enterrados no solo e na superfície dele. Foi o que a gente viu. Nós vimos também, o solo é uma mistura formada por matérias inorgânicos e materiais orgânicos. Entre esses componentes existem poros ocupados por ar e água. O que nós vimos também? Entre as características do solo, podemos destacar cor, cheiro, textura, tamanho dos grãos, permeabilidade e capacidade de retenção de água. Os solos permeáveis retêm menos água, como é o caso do solo arenoso, aquele solo que tem areia mais clara, né? Que tem uma areia mais grossa, ou seja, a água bate e some logo, né? Já os solos menos permeáveis, como o solo argiloso, retém mais água, não é isso?
Por isso que eu falei na aula, né? Lembra na aula passada que eu falei sobre, né? Quando chove, tem alguns lugares que ficam aquelas poças d'água. Por que que fica? Porque ali é um solo mais argiloso. A água não penetra de imediato, né? Bom, as pessoas vivem sobre o solo, onde geralmente constrói suas moradias. Isso nós falamos, né, sobre os tipos de moradias que são feitos, né, de materiais retirados do solo, como a alvenaria, o tijolo, né, as casas também de pau a pique. Então, todos são materiais retirados do solo. Do solo, as pessoas extraem materiais e neles criam animais, cultivam a maior parte dos alimentos. Para realizar o plantio, são necessários alguns procedimentos, como aração, irrigação e adubação. Então, esses são os cuidados que nós devemos tomar quando nós vamos fazer um plantio. Nós temos que também cuidar da terra, né? Nós temos que devolver a ela aqueles nutrientes os quais nós retiramos. Como é que a gente retira esses nutrientes? Quando a gente planta, né, alguma coisa, a planta ela suga, ela precisa de alguns nutrientes e aí ela retira da terra. Mas para que a terra possa oferecer esses nutrientes, ela precisa, né, receber esses nutrientes também, que são dados por nós como adubação, né? Onde nós falamos sobre que tipo? Adubação sintética e a adubação orgânica, né? Bom, então para finalizar aqui essa revisão, o desmatamento e a impermeabilização do solo, as queimadas e o descarte inadequado de lixos pode prejudicar o solo, né? Ou seja, o lixo jogado em qualquer lugar, ele contamina o nosso solo, de forma que a gente não pode plantar. Então, aqui nós temos uma paisagem rural de solo pronto para o plantio, né? Toda cortadinha, adubada, só no ponto de irrigar e plantar. Então, aqui nós temos uma atividade na página 50 e 51 para a gente finalizar essa revisão, certo? Ok? Bom, e na próxima aula a gente vai começar o capítulo 4, certo, crianças? Bom, então, façam essa atividadezinha, tá certo? Respondam com atenção e a gente confere na próxima aula, tá? Bom, então um beijo no coração de cada um, cheirão e até a nossa próxima aulinha, tá? Tchau, crianças!